Meus amados irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Nós estamos aqui para mais uma aula de eclesiologia, a doutrina da igreja. Nós iremos para a nossa apostila, que é essa apostila aqui, ó. Essa aqui, a doutrina da igreja, eclesiologia. Este é o nosso Instituto Seftah Demini, teologia sistemática e teologia elementar, doutrinas conservadoras. Muito bem, nós estamos falando sobre a missão da igreja e também falamos na aula passada sobre as três divisões da igreja: a igreja universal, a igreja local, e ainda estamos falando sobre a igreja local, que como igreja local, ela tem um governo teocrático democrático. Muito bem. Esta aula é a aula de número 7 de eclesiologia, a doutrina da salvação, da igreja, doutrina da igreja, e estamos aqui na primeira parte deste vídeo, página de número 23, página 23. Então, nós falamos sobre o governo teocrático democrático, que uma igreja local precisa ter esse governo, e esse tema, esse subtema está na letra A, onde nós já comentamos na aula passada. Então agora nós vamos para a letra B. Letra B, que diz assim: como igreja local, ela tem os seus oficiais como igreja local, ela tem os seus oficiais biblicamente constituídos por Deus, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, bispos, presbíteros e diáconos. Esses são as autoridades que compõem o corpo ministerial de uma igreja local. Vamos ler a palavra do Senhor em Efésios 4:11, e depois nós vamos ler em Atos 6, do 1 ao 6, e Filipenses 1:1. Primeiro então Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos
aos quais continuarão sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Amém. Vocês observaram aí que os textos que foram lidos falou sobre apóstolos, presbítero, pastores, bispos, diáconos, e nós vamos agora então explicar detalhadamente cada um desses cargos ministeriais que existe em uma igreja local. Primeiramente, o cargo de pastor. O que significa ser um pastor? Pastor, tem muita gente que faz confusão com esse cargo de pastor. Confusão porque mulher não pode ser pastora, e pastor só pode ser homem. Mas olha só, eu penso assim: se a mulher pode ser uma diaconisa ou uma missionária, por que ela não pode ser pastora? Por quê? Por que não pode ser? Por que ela pode ser uma diaconisa, uma missionária, né? Por que ela pode pregar uma mensagem final na igreja, mas ela não pode cuidar do rebanho? A palavra pastor era uma palavra que significa aquele que cuida do rebanho. Pastor significa aquele que alimenta e protege as ovelhas de bestas feras, como lobos devoradores, e também é chamado de cuidador. Então, se uma mulher estiver cuidando das ovelhas, ela é uma pastora. Se ela é aquela que cuida do rebanho, é uma pastora. Não importa. Se ela está protegendo as ovelhas contra os ataques de Satanás, ela é uma pastora, ela é uma cuidadora. No grego original seria poimen. Pastor, na verdade, é aquele que apacenta, e apacentar significa conduzir em paz, pacificar, ou pastos. No protestantismo, é o responsável por cuidar do rebanho de cristão e entregá-los a Cristo quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Muito bem, mas encontramos outros sinônimos como bispo e ancião. Bispo, o que é bispo? Muita gente não sabe, né? Bispo é aquele que supervisiona. Bispo é o supervisor. Por exemplo, né? É aquele que fica em uma sede supervisionando o campo e tomando conta dos demais dirigentes de congregações. Então é bispo.
E por que não dizer? É o responsável por uma diocese. Esse é o bispo, é o obreiro-chefe, é o presbítero-chefe. Então ele é o bispo, é aquele que supervisiona. E o ancião, quem é o ancião? O ancião tem que ser uma pessoa amadurecida e experiente, porque o ancião, ele é o conselheiro, podemos chamar de conselheiro de honra do ministério. Muito bem, então agora vem a palavra, o tema, o título de evangelista. Quem é o evangelista? Aquele que faz a obra de evangelização ou missões. Este é o evangelista. Evangelista não é aquele que fica trepado em cima do altar assistindo culto, não. Passa meses e mais meses, anos e mais anos, está o evangelista lá em cima do altar, entendeu? Querendo pregar dentro de igreja. Não. O trabalho do evangelista, ele é da porta para fora. O trabalho do evangelista é da porta da igreja para fora, porque ele tem que ir atrás das almas, ele tem que evangelizar. E no dia de culto, ele tem que estar apresentando estas almas lá na igreja, para o pastor apresentar, fazer a apresentação desses visitantes e alguns que vão até se converter a Cristo. Esse é papel do evangelista, papel do missionário também, papel do missionário. Muito bem. Agora vamos falar do presbítero. Quem é o presbítero? É aquele que ensina. O presbítero tem que ser apto a ensinar. Apto a ensinar. Então o presbítero, ele tem que conhecer bastante a palavra. Ele tem que conhecer muito mesmo a palavra. O presbítero, ele tem que ser um bom estudante da Bíblia Sagrada, não apenas um leitor, porque ler a Bíblia não é como ler jornal, não é como ler revista, não. Bíblia é para ser estudada, comparando texto com textos. Então, o presbítero, além de estudar a Bíblia Sagrada, ele tem que gostar e precisa gostar de estudar, e ele tem que estudar outros livros que não é a Bíblia Sagrada, mas são livros de autoajuda para ajudar na compreensão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e também para ele adquirir conhecimento, um conhecimento maior. Então o presbítero é aquele obreiro que eles têm que estar sempre lendo, sempre estudando. Ele tem que ler livro após livro, terminou um, começa o outro. E ele tem que ler, não é só livro que fala da Bíblia, não. O presbítero, ele tem por obrigação de saber falar de tudo um pouco, né? Falar de tudo e um pouco mais. Ele tem que saber falar, ele tem que saber como que faz uma cerimônia de debutante, que é festa de 15 anos, né? O presbítero tem que saber como que faz a consagração de criança. O presbítero tem que saber como que faz um casamento. O presbítero tem que saber como celebra uma santa ceia.
O presbítero tem que saber como que faz um culto fúnebre, tanto na igreja ou na capela ou lá no cemitério. Ele tem que saber fazer. O presbítero, ele tem que saber fazer uma boda de prata, uma boda de ouro, uma boda de diamante, uma boda de papel. O presbítero tem que saber fazer todos essas cerimônias, viu? E tem muitas outras bodas que o presbítero precisa saber fazer para ele apresentar apto, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, este é o papel do presbítero, é ensinar. Vamos ver a palavra do Senhor aí, em Tito 1, versículo 5 e Pedro 5, versículo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. 1 de Pedro 5 e 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Amém. Vamos passar de página para a página de número 24. Vamos falar agora sobre o diácono. Qual a função do diácono? Diácono é aquele que serve às mesas. O diácono, ele cuida da parte material da igreja. O diácono não cuida da parte espiritual, ele cuida da parte material, como servir as mesas, composta de membros regenerados e batizados. O diácono é aquele que, quando ele chega na igreja e a igreja está ainda suja, e ele pega a vassoura e vai varrer a igreja, pega o pano de chão e vai passar um pano de chão na igreja. O diácono é aquele que, quando uma criancinha está tirando a atenção dos irmãos do culto, da pregação, ele tem que pegar aquela criança com carinho, colocar no colo e levar lá perto da mãe e entregar esta criança para a sua mãe. O diácono é aquele que, quando uma criança faz xixi no meio da igreja, ele tem que ir lá com um pano enxugar, né? Qualquer outra sujeira que uma pessoa ou uma criança fizer dentro da igreja, isso é papel do diácono, ir lá limpar. Fala de diácono, falamos de diaconisa também. O mesmo que serve para o diácono, serve para as diaconisas. O papel do diácono e das diaconisas é quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador. Quando o pastor chama a pessoa lá na frente, o diácono e a diaconisa já tem que estar lá junto com aquela pessoa. Se for homem, o diácono vai lá abraçar aquela pessoa, né, e orar junto com ele. Se for mulher, vai uma diaconisa abraçar aquela pessoa e orar com ela, né? Então esse é o papel. Se o pastor vai orar em posição de mãos, o diácono ou a diaconisa vai ter que estar lá perto, atrás da pessoa, segurando ali nas costas da pessoa, porque pode ser que aquela pessoa caia de uma vez, possessa,
de espírito maligno, né? E pode cair e machucar, pode quebrar alguma coisa, pode machucar a cabeça. Então, para que isso não aconteça, o diácono tem que estar atento. E resumindo tudo aqui, o diácono, ele tem que ser o olho da igreja. Ele é o olho do pastor na igreja. O diácono não foi feito para ficar sentado no banco da igreja, não. Não. O diácono, a função dele é ficar em pé, olhando os quatro cantos da igreja para ver o que está acontecendo, para ele ir lá e corrigir o que está acontecendo de anormal no meio da igreja. Então este é o papel do diácono. O diácono tem que ser ativo, esperto, inteligente, ele tem que ser o olho da igreja, né? Ele não tem que esperar o pastor pedir, não, ele já tem que estar pronto. E também levar água no altar para o pastor e para o pregador. Esta é a função do diácono e da diaconisa. Vamos falar agora sobre o missionário. Missionário é aquele que é enviado pela igreja e por Deus também, através de uma igreja local. O missionário é aquele que é enviado. Então, a igreja local, juntamente com o pastor, ela pode enviar o missionário. O pastor pode enviar o missionário para fazer uma evangelização dentro do bairro. Se chama missão urbana. Missão urbana. Quando ele é enviado para fora do Brasil, do estado, ou para fora do país, ele vai fazer uma missão transcultural. Ele foi enviado para uma missão transcultural. Mas quando ele é enviado para fazer um trabalho dentro do país, ou mesmo dentro do seu bairro, do bairro onde é a igreja, então ele está fazendo missão urbana. E o diácono pode ser o missionário, ele pode ser enviado pelo pastor para fazer o evangelismo no bairro onde a igreja está. Esse é o papel do missionário. Não é ficar na igreja sem fazer nada, só pregando, né? E mandando que as pessoas vão ao campo, vai evangelizar. Vamos, mas ele mesmo não vai, né? Aí fica um negócio complicado, né? Se o missionário não vai, os outros vão querer ir. Então, esse é o papel do missionário. Muito bem. Então, isto significa que os membros da igreja local são nascidos de novo, com evidências para isso, e desceram as águas do batismo, como está em Mateus 28, nós não vamos ler, e outros versículos aqui, como João 3, versículo 5, Atos 2, 41, Atos 4, 32, e 1 de Pedro 1, 23. Amém. Vamos passar para a letra C. Então está explicado aí, né? Aprendemos agora cada função para que serve na obra do Senhor. Então vamos para a letra C. A igreja local, né? Ela tem autoridade para disciplinar seus membros. A igreja local tem autoridade para disciplinar seus membros. Leiamos Mateus 18, do 15 ao 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti,
Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também, se não a escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 13. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de teu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto de vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Muito bem. Vamos ainda para a segunda carta de Coríntios, capítulo 2, 5 e 6. 5 a 6. 2 Coríntios 2, 5 e 6. Versículo 5, versículo 6. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, para que não vos entristeceis, mas que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Amém. Então aí na letra C nós falamos sobre a disciplina, que uma igreja local tem esta autoridade de disciplinar os seus membros quando eles cometem delitos e pecados e desobediência contra Deus e contra também a direção da igreja. Letra D. A igreja local deve ser separada. Separada de quê? Primeiro, do mundo. Segundo, do Estado. E terceiro, dos que erram doutrinariamente. Então vamos ler número 1,
separado do mundo. Efésios 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Separada do Estado. Mateus 22:21. Mateus 22:21. Diz-lhe estes, de César, então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Deve ser separada dos que erram doutrinariamente. 1 de Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com estes que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou beberrão ou roubador, com tal nem ainda comais. Muito bem, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Segunda Epístola de João 9, versículo 11. Segundo João, versículo 9 a 11. 9:11. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém. Muito bem. Letra E. A igreja local. Nela ministram-se os dons espirituais, como está em Efésios 4, 11 e 12. Ministra-se nela os dons espirituais. Efésios 4, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Letra F. A igreja local tem o seu templo comunitário de oração e culto a Deus. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Muito bem. Então está aí, meus irmãos, né? Esse estudo aí sobre a igreja local, né? Que nós falamos sobre o governo democrático que existe na igreja local, e como igreja local ela tem as suas autoridades constituídas por Deus, e também
a sua característica, né, como uma igreja local. Muito bem. Nós vamos passar para um outro assunto agora aqui, né? Também falando, continuação aqui no mesmo assunto da igreja local. Vamos falar aqui que a igreja local, ela precisa ter uma convenção. Ela precisa ter uma convenção para estar apoiando esta igreja local. E nós vamos aprender isso em Atos capítulo 15, versículo 10, que vai falar do primeiro concílio em Jerusalém. O primeiro concílio em Jerusalém e os 4 decretos apostólicos. A palavra concílio aqui é como se fosse uma convenção geral, tá? Uma convenção geral onde todos os apóstolos e obreiros se reuniam para tratar de assuntos concernentes à obra do Senhor. Então vamos lá, vamos ler aí, Atos capítulo 15, versículo 10. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz todos os discípulos um jugo que nem nossos pais nos puderam suportar? Muito bem. As inúmeras conversões de gentios deflagraram uma forte controvérsia na igreja primitiva. Estava tendo inúmeras conversões de gentios, pessoas que não eram judeus, e estavam deflagrando ali uma forte controvérsia. Estava tendo contendas, controvérsias, dissensões por causa da conversão de muitos irmãos gentios. Então deveriam os gentios guardar a lei? É uma pergunta. Os gentios estavam convertendo. Então a controvérsia que estava tendo ali era essa, que eles queriam obrigar os gentios a guardar a lei. A lei. Então vem aqui uma pergunta: os gentios deveriam guardar a lei? Bom, o primeiro concílio da igreja cristã, primeira convenção geral, registrada em Atos capítulo 15, foi realizado para decidir acerca desta questão. Os cristãos judaizantes afirmavam que cumprir a lei era imprescindível para a salvação. O apóstolo Paulo ensinava não ser necessário, pois a salvação era pela graça e não por observância da lei. Este era o parecer do apóstolo Paulo, que a salvação é pela graça e não por observância da lei. Muito bem. Este ensino de Paulo, porém, não foi aceito e nem entendido por boa parte dos cristãos. Em Atos, capítulo 21 e versículo 21, vamos falar alguma coisa sobre isso, por favor. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés,
circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então, podemos ver aí que não estava sendo muito aceito o ensinamento de Paulo, né, acerca dos cristãos gentios que não eram obrigados a viver segundo a lei. Muitos judeus que se convertiam nesta época continuavam a observar a lei. Podemos ver isso em Atos, aí mesmo, em capítulo 21, versículo 20. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor, e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Muito bem. Um grupo desses judeus cristãos exigiam que os gentios fossem circuncidados. Eles estavam exigindo que os gentios fossem circuncidados e que guardassem a lei de Moisés. Vamos ver em Atos capítulo 15, versículo 1 a 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Está vendo só, irmãos? Que contenda terrível. Ali falou no versículo que houve uma grande contenda entre os apóstolos por causa de querer obrigar os gentios a guardar a lei de Moisés. Então, neste concílio de Jerusalém, o apóstolo Pedro considerou esta posição judaizante um ultraje contra o próprio Deus, quando disse assim, olha, em Atos 15, versículo 10: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Eles queriam colocar sobre os gentios um jugo que nem os judeus e nem os seus pais lá no deserto conseguiram suportar. E houve uma grande contenda entre eles por causa dessas coisas. Muito bem. Então, tiveram que tomar uma decisão, né? Uma decisão precisava ser tomada, alguém precisava tomar uma decisão, a fim de solucionar a controvérsia, a contenda. O apóstolo Tiago, que ele era o líder da igreja em Jerusalém, quer dizer, ele era o presidente da convenção, né? O líder da igreja em Jerusalém, recomendou que os gentios convertidos não fossem molestados com estas questões judaicas. Vai estar lá em Atos 15, 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que converterem a Deus. E apresentou um
parecer que agradou a todos e acalmou o ânimo mais exaltados. Atos 15, 25 a 28. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E as coisas necessárias continuem. Que vos abstenhais das coisas sacrificiais aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardares, bem vos vá. Amém. Então este parecer ficou conhecido como decretos apostólicos e possui 4 recomendações, quatro recomendações aos gentios convertidos. Os decretos abordam os aspectos morais e cerimoniais da lei. Então, 4 decretos. Pareceu bem a nós e o Espírito Santo. Aí a irmã, a aluna que está com a Bíblia aí vai me ajudar agora, né? 4 decretos. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não vos impor nenhum outro encargo, a não ser, primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. Segundo, do sangue. Terceiro, da carne sufocada. E quarto, da fornicação. Isso. Se fizer bem, se fizeres bem e vos guardares, bem vos vá. Saúde. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo de um recreio e depois voltaremos discutindo aqui o mesmo assunto, deste mesmo assunto. Até daqui a pouco.